até nós chegarmos nesse grande discurso. Paulo, no capítulo número 21, Lucas ele vai relatar sobre o que aconteceu até chegar esse momento. Verso 27 diz que os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. O que estava acontecendo? O apóstolo Paulo havia chegado de viagem em Jerusalém. Você se recorda que no nosso último encontro faziam várias viagens, passando até por arquipélagos, chegando até a região de Cesareia, e depois, Cesareia, que era o porto, ele adentrou o Oriente Médio para Jerusalém, que era a capital ali de Israel, e quando ele chega ali, ele se encontra com Tiago e os presbíteros, está escrito no capítulo 21. Todos se alegram, porque Paulo, junto com aquela grande comitiva de representantes de cristãos da província da Ásia, da Grécia e da Macedônia, estavam trazendo junto a oferta que estaria a servir àqueles que estavam passando necessidades ali na região da Judéia. Mas o texto ele continua dizendo que, mesmo estando alegres, Tiago e os outros presbíteros chegam para ele, Paulo, e dizem: Paulo, o que está acontecendo aqui? Há muitos que são convertidos, mas alguns que são ainda judeus estão dizendo que você fala mal, fala contra a lei de Moisés. Então nós temos uma ideia aqui. Paulo, alguns irmãos aqui, 4 irmãos vão fazer voto de Nazireu, que era um ritual que tinha que raspar a cabeça, né, e um ritual de purificação, e depois, eu já expliquei isso, tinha que levar o cabelo para ser sacrificado, queimado, melhor dizendo, junto com o sacrifício de um animal no templo de Jerusalém. Então tinham 4 homens que iriam fazer isso, a recomendação deles fosse que Paulo fizesse isso também, e ali levasse a sua oferta ao templo, como uma gratidão. Paulo, ele consentiu, ele entendeu que aquilo ali, de forma alguma, traria risco a pregação do Evangelho. Muito pelo contrário, ele acreditava que aquilo ali seria uma estratégia interessante para continuar pregando sobre Cristo ressurreto ali em Jerusalém. Essa oferta para Paulo não tinha o sentido de expurgar ou de purificá-lo do seu pecado, pois ele confiava nos méritos de Cristo, mas como um meio dele não ter uma revolta da região, daqueles que falavam contra ele, e também entendia apenas isso como uma tradição cultural, esse fato de levar o cabelo ali para ser queimado. Pois bem, nesse momento, quando Paulo está ali no templo, alguns que eram judeus, vindo da região de Éfeso, provavelmente ali da província da Ásia, eles estão vindo para a Páscoa. A Páscoa é o momento onde que Jerusalém fica 5 vezes mais cheio de gente. Muitas pessoas de várias regiões que são judeus vêm prestar adoração, vêm comemorar essa festa junto com os judeus que ali residem em Jerusalém. Esses que estão vindo da região da província da Ásia, olham para Paulo no templo e ali se revoltam, começa a acontecer ali um grande burburinho. Perceba no verso 30 do capítulo 21, toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente fecharam as portas do templo. Aqui, meus irmãos, Lucas faz questão de registrar que eles fecharam a porta do templo, e aqui com um simbolismo que os judeus fecharam as portas do templo para o evangelho. O verso 31 diz: procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas. Paulo estava sendo massacrado, estava sendo agredido brutalmente ali por os judeus. Então esse tipo de acontecimento chegou ao ouvido das tropas romanas que ali estavam residindo, principalmente no período da Páscoa, onde que a cidade ficava muito mais cheia. Era comum o Império Romano enviar tropas para lá para reter que tivesse qualquer tipo de motim contra o Império Romano. Então aumentava também o número de soldados ali na região. O verso 32 diz assim: ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Paulo, então, para de apanhar um pouco. Verso 33, o comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que ele havia feito. Até interessante que alguns versos depois do 33, ele vai perguntar se ele era um tal de um egípcio que há 3 anos atrás, daquele momento, havia comandado uma certa revolta contra o Império Romano, mas todos aqueles que ele havia levantado como soldados dessa guerrilha haviam sido executados, apenas ele tinha fugido. Então, por isso, o comandante vai fazer uma menção se ele era o tal egípcio.
Mas Paulo, ele vai responder no verso 39, pedindo que o comandante permitisse que ele falasse ao povo. E o verso 40 diz: obtida a permissão, Paulo em pé, na escadaria, e aqui a escadaria do lado de fora do templo, a escadaria onde que vinha a Fortaleza Antônia, onde que geralmente aqueles que eram os prefeitos ou governadores, ou tinham um cargo público dentro do Império Romano, quando vinha esse período eles ali ficavam. E ali na escadaria ele faz um sinal com a mão ao povo, e faz-se um grande silêncio, e ele começa a falar em língua hebraica. E até aqui nós chegamos para iniciarmos o nosso primeiro verso. É bastante extenso. Está aqui dentro do meu bolso, ó. Mas importantíssimo esse contexto para você entender. Eu fiz algumas divisões e eu gostaria que os irmãos percebessem. Eu coloquei as divisões de todo o texto para ficar mais fácil de entendermos. A primeira divisão que eu fiz foi que aqui há um enunciado nos 2 primeiros versos. Assim diz os 2 primeiros versos: irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Perceba que é um discurso de defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda, e Paulo continuou. Esse enunciado aqui é importantíssimo, porque mostra que Paulo, ao invés de se dirigir na língua grega, ele se dirige na língua do povo hebreu. Muito possivelmente não é o hebraico bíblico daquela época, do Antigo Testamento, que ele está falando, porque já não era usual o aramaico. Então, Lucas, ao colocar a língua hebraica, ele está fazendo referência à língua falada pelos hebreus, que muito possivelmente era o aramaico, com alguns hebraísmos, ou seja, algumas marcas linguísticas do hebraico. E nós vemos o verso 3 ao 5, Paulo apresentando o seu judaísmo. Perceba que Paulo, nesses próximos versos, ele vai ressaltar quem ele era. Paulo primeiro se apresenta como um judeu, e um judeu dos melhores, como se assim pudéssemos dizer. Verso de número 3 diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas fui criado nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Primeiro, Paulo está dizendo que ele é judeu de nascença. E embora ele tivesse, ou seja, ele tinha pais judeus, mas ele não nasceu em Jerusalém, mas ele foi criado em Jerusalém, ele diz. E aqui foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um mestre conhecido, um mestre judeu conhecidíssimo da escola de Hillel. Ele era muito famoso nessa época, e Paulo ele está mostrando primeiramente que a sua origem judaica e depois a sua educação judaica. E na sequência ele diz assim: fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados. Aqui Paulo está demonstrando o seu zelo judaico. Agora perceba o complemento que ele faz. Sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. E aqui ele vai fazer um complemento. Eu era tão zeloso ao ponto de perseguir este caminho. O termo caminho é em referência a Cristo. Cristo, ou cristianismo, no período da igreja primitiva, é chamado de caminho. Então, Paulo vai dizer: eu era tão zeloso ao ponto de perseguir esse caminho até a morte, ou seja, aqueles que eram seguidores do caminho, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Ou seja, olha, eu estou falando aqui, tem prova, tá? Só perguntar para o sacerdote e para os anciãos daqui. Deles eu recebi carta para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrado a Jerusalém os que também lá estiveram, para serem punidos. Então ele está dizendo aqui que ele recebe cartas para ir na região de Damasco, para perseguir cristãos que lá estavam também. Olha, perceba então, vocês que estão me ouvindo, eu era tão zeloso ao ponto de perseguir estes que estavam distante de Jerusalém. Olha o que Paulo está mostrando, ele está fazendo uma defesa perfeita aqui. Todas as pessoas têm que olhar e falar: realmente ele tem origem judaica, educação judaica e zelo judaico. Esse homem ele é um legítimo judeu. Só que nós podemos observar que Paulo tinha um coração, ainda que desejoso de ser zeloso para com Deus, o coração dele estava distante da vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de extrair a nossa, desculpa, eu não havia colocado o texto aqui, extrair a nossa primeira aplicação. A nossa primeira aplicação diz: não importa quem você seja, Cristo é tudo o que você precisa. Nós vimos aqui um homem que era extremamente instruído, era um fariseu de fariseus, hebreu dos hebreus, ele conhecia
de cabo a rabo toda a tradição judaica, ele foi orientado aos pés de um dos homens que eram mais conhecidos do seu tempo. Era como se fosse um aspecto, vamos falar no aspecto teológico, ele estava aos pés de Augustus Nicodemos naquela época. Ele era um homem muito instruído, ele foi ensinado por alguém que tinha grande nome na sua região. Mas Paulo, ele tinha alguma coisa que não o caracterizava como um devoto ao Senhor. Paulo, ele apresenta que o lugar onde nasceu, a educação que recebeu, a posição que possuía, o grande zelo religioso que ele tinha, mas tudo isso não era suficiente para salvá-lo. Era impossível Paulo ser salvo mesmo com todas as condições. Meus queridos, aqui é uma aplicação para todos nós. Não importa quem somos, não importa o que fizemos ou quão importante nós somos na sociedade, nós precisamos de Cristo e Cristo é tudo que nós precisamos. Portanto, não confie em quem você é e nem naquilo que você pode fazer, mas confie em Cristo e naquilo que Ele fez. Essa é a confiança do cristão, daquele que verdadeiramente depende de Deus. Portanto, uma aplicação é: glorie-se em Cristo, não nos nossos próprios méritos, não naquilo que nós podemos fazer, mas na obra de Cristo, como nós cantamos há pouco. Os versos seguintes, do verso 10, do 6 ao 10, nós vemos o encontro de Paulo com Cristo. E aqui nós vemos esse mesmo discurso de Paulo, ou melhor, Lucas relatando no capítulo número 9 de Atos dos Apóstolos. Mas veja o verso de número 6, acompanhe na sua Bíblia. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, Paulo dizendo, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E perguntei: quem é o Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem lhe falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levanta-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Paulo descreve alguns pontos importantes do seu encontro com Deus, seu encontro com Cristo. Nesse encontro, Cristo vem até Paulo, ou seja, Paulo está a caminho de Damasco, mas Cristo que vem ao encontro de Paulo, não era Paulo ir ao encontro de Cristo. Nós vemos Cristo se revelando a Paulo, dizendo quem ele era. Ele pergunta: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. É o próprio Cristo se revelando. Cristo vai confrontar Paulo com isto: a quem você persegue. Ele está confrontando o pecado do apóstolo Paulo, aquilo que tinha de mais íntimo no coração, e ele sabia a motivação que o levava a perseguir. Muitas vezes era um zelo religioso, mas era um zelo hipócrita, querendo o mal dos outros. Embora ele tivesse toda a instrução do judaísmo, toda a instrução do Antigo Testamento, da lei do Senhor, ele não havia compreendido na inteireza o que era servir a Deus. E por fim, Cristo vai instruir a Paulo nesse encontro. Então, Cristo faz 4 coisas com Paulo nesse momento. Vem até ele, se revela a ele, confronta ele e instrui a ele, dizendo: vai para a região de Damasco. E aqui nós podemos extrair uma outra aplicação para nós. Em nosso encontro com Deus, é Ele que vem até nós, não nós que vamos até Ele. Há algumas tradições que dizem que nós andamos 90% e Deus anda 10%, ou então 10% é feito somente por nós e 90% é o Senhor. Quem encontra com Deus somos nós que vamos ao seu encontro, mas nós não vemos isso na experiência da conversão do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui que no momento onde ele está a caminho de Damasco, é o próprio Deus que vem até ele, é o próprio Deus que toma iniciativa. A caminho de Damasco, então, é o caminho que todos os cristãos fazem. Todos nós tivemos um caminho de Damasco na nossa vida. Foi o momento da conversão. Qual foi o seu caminho de Damasco? Qual foi o momento da sua vida que Deus entrou na sua vida, Cristo transformou a sua história, o Espírito passou a habitar no seu coração? A caminho de Damasco, Jesus vai ao encontro de Paulo. Jesus se revela a Paulo enquanto não aos demais. Isso é curioso no texto. Muitos ouvem a voz, mas eles não compreendem. Eles veem a luz, mas eles não sabem quem é que está falando e nem conseguem discernir. Porque, olha que experiência interessante.
Cristo queria alcançar o apóstolo Paulo. No meio desses todos, o eleito de Deus, ali naquele momento, era o apóstolo Paulo. Aqueles que não gostam da doutrina da eleição, lutem com esse relato, então. Jesus, ele confronta o pecado do apóstolo Paulo. É isso que acontece em todo encontro que nós temos, todo momento onde nós encontramos com Cristo, Cristo vai confrontar o nosso pecado, vai desamarrar-nos do nosso jugo de pecado, vai mostrar-nos como nós realmente somos. Paulo, ele fica desnudado diante de Cristo. Quando ele questiona quem tu és, ele fala, eu sou Jesus Nazareno, quem tu persegues. O ódio do apóstolo Paulo não era contra a igreja de Cristo, era contra o próprio Cristo. Uma aplicação para nós, meus irmãos, alegre-se, pois Deus veio até nós, caso contrário, nós nunca poderíamos ir até Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que Ele é o único caminho ao Pai, até o Pai. É Ele o caminho ao Pai, não há outro caminho. E foi necessário que Cristo viesse e padecesse em nosso lugar, para que o véu pudesse ser aberto, rasgado, de baixo, de alto a cima. Nós não temos como irmos até Deus, mas antes Deus veio até nós. Em nosso encontro com Deus, é sempre dele a primeira ação. Aqui nós vemos isso no relato. Verso número 16, do 11 ao 16, nós vemos a conversão de Paulo. Nós vimos o encontro que ele teve com Cristo e agora nós vemos a conversão de fato do apóstolo. E aqui há algumas coisas a nós observarmos. Na conversão de Paulo, ele foi curado da sua cegueira. Ele então é guiado no caminho de Damasco, ele estava até Damasco de fato. Ele fica ali durante 3 dias sem comer e sem beber, jejuando, em oração ele estava. Então, no capítulo 9, ele dá um detalhe maior sobre esse momento. Ele diz que, durante esse período, ele teve uma visão de que um homem chamado Ananias viria até ele. E o próprio Deus também dá uma visão a Ananias, dizendo que ele teria que ir até o apóstolo Paulo. Este homem seria muito útil para a propagação do evangelho. Meio temeroso, meio contrariado, Ananias vai até Paulo, chega lá, e a primeira coisa que ele diz vamos ler aqui, verso número 11, diz assim, tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pelas mãos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, e tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e chegando perto de mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. O relato de de Lucas, falando sobre a conversão de Paulo, no capítulo 9, diz que as escamas caem dos olhos de Paulo, ao ponto de nós percebermos que o próprio momento da conversão de Paulo era um abrir dos olhos dele. Assim como nós, quando nós somos convertidos a Cristo, os nossos olhos que não conseguem enxergar a beleza da santidade de Deus, finalmente passam a enxergar, porque Cristo, ele tira as escamas que estavam em nossos olhos. Mas perceba, observando pela questão da defesa de Paulo, Paulo novamente ele está apelando para uma outra testemunha daquilo que aconteceu. Ele diz que o homem que veio até ele era um tal de Ananias, e ele dá alguns detalhes sobre esse homem. Ele diz que esse homem era piedoso conforme a lei e tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ele estava querendo dizer, querem saber se é verdade? Vai lá em Damasco, lá tem um homem assim, assado, as pessoas concordam, conhecem ele, veem que ele de fato é um homem piedoso segundo a lei. Vocês vão ver que eu não estou mentindo. O verso 14 continua, então ele disse, o Deus dos nossos pais escolheu você de antemão, olha só, de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Na conversão de Paulo, então, nós vemos que ele é curado da cegueira, ele é ensinado acerca de quê? Qual era o propósito da conversão dele? Ser testemunha. Nós lemos isso agora. Ele também tem 2 instruções. Primeiramente, levante-se rápido para ser o quê?
batizado, ele tinha que passar pelo batismo, mas também há uma outra menção, e aqui se nós olharmos assim rapidamente, podemos até confundir que o batismo, ele tem o poder de lavar os pecados, mas veja, no verso número 16, e agora o que está esperando? Levante-se, receba o batismo, provavelmente, ele está falando batismo com água, e lave os seus pecados invocando o nome dele. Porque como nós temos os nossos pecados lavados, como somos purificados? No momento quando nós invocamos a Cristo, a obra de Cristo sobre nossa vida, é nesse momento que nosso pecado é expurgado, é no momento quando nós depositamos a nossa fé no nome de Cristo, no momento onde nós invocamos esse nome com fé, confiando que Ele é justo e justificador de todo aquele que confessar os seus pecados. Então nós vemos Paulo em todo o tempo ele misturando tanto acontecimentos verídicos, mas também teologia. É assim que tem que ser a vida do crente. A vida do crente tem que estar permeada de boa teologia em todo o tempo. E como nós podemos extrair uma aplicação daqui? Deus preordenou todos os meios úteis para a nossa salvação. Isso aqui eu extraí, meus irmãos, da nossa confissão de fé. Um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aqui, quando nós lemos a confissão de fé, está dizendo que Deus, Ele preordenou, Ele predestinou os eleitos para a glória, mas não somente isso, Ele incluiu todos os meios úteis para a nossa salvação. Está outro nome aqui, eu coloquei úteis porque fica muito mais fácil de compreender, né? Está um nome que eu nem me recordo agora, eu tive que recorrer ao pai dos burros para saber o que significava aquela palavra ali, e a palavra útil fica melhor para entendermos. Paulo ele é conduzido a Damasco e acolhido por um homem chamado Ananias. Esse homem foi instrumento de Deus para a conversão de Paulo. Paulo é ensinado sobre a vontade de Deus e sobre o batismo, um homem de Deus. Olha que interessante, Deus ele preordena todos os meios, esses meios são pessoas que Deus coloca em nosso caminho para nos guiarmos na verdade. Todos nós tivemos um Ananias da vida, você provavelmente teve um Ananias, eu tive um Ananias, alguém que andou comigo, que me instruiu nos primeiros passos da fé cristã, que me deu uma Bíblia, que andou comigo querendo que eu crescesse no conhecimento e na graça. Paulo ele é ensinado sobre a vontade de Deus e é batizado. Paulo invoca o nome de Jesus e recebe o perdão dos seus pecados. E, por fim, nós podemos enxergar isso aqui como algo que acontece na nossa vida também. No momento quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Senhor nos cercou com muitos meios, com muitas ferramentas úteis para que nós desenvolvêssemos essa salvação, para que nós desenvolvêssemos a nossa santidade, para que nós crescêssemos. E nós, muitas vezes, tivemos um Ananias na nossa vida, mas muitas vezes nós não queremos ser Ananias na vida das outras pessoas. Paulo ele foi discipulado, Ananias foi um instrumento de Deus para a vida de Paulo. Meus queridos, uma aplicação para nós, agradeça a Deus por todos os meios que Ele utilizou para que você pudesse estar em Cristo agora, hoje. O Senhor nos cercou, possivelmente com a sua família, possivelmente você é crente desde o berço, e você fala, poxa, eu não tive em nenhum momento onde eu quis me desviar, eu sempre trilhei o caminho da retidão, eu fui instruído pelos meus pais, mas pode ser muito possível que você não teve isso, e você conheceu o Evangelho de Cristo, o Evangelho libertador, através da internet, através de um amigo no trabalho, através de um colega de faculdade, através de um folheto que você leu na rua. O Senhor, Ele utilizou de meios para que você fosse salvo. Agradeça a Deus por isso, isso é motivo de gozo para nós. Do verso 17 ao 21, nós vemos o chamado do apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha um chamado. Verso número 17 diz assim: quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e olha só, e vi o Senhor. Paulo enxergou a Cristo. A última aparição de Cristo foi para o apóstolo Paulo. Ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Aí Paulo vai querer dar uma recomendação para Jesus, falar, Jesus, espera aí. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga prendendo e açoitando os que criam em ti.
quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas que o matavam. Paulo está querendo falar o quê? Jesus, olha só, todo mundo me conhece aqui, todo mundo, olha que maravilhoso testemunho. Olha, é muito mais fácil eu já estando aqui, e todos eles me conhecendo, e eles vendo o que o Senhor fez na minha vida. E Jesus vai falar, não. Ele vai responder no verso 21, mas ele me disse, vá, porque eu enviarei para longe, para os gentios. Paulo ele foi chamado então para ser testemunha de Cristo, mas não para ser testemunha em Jerusalém, mas em lugares distantes aos gentios. E quantas vezes nós queremos dar algumas indicações, algumas recomendações a Deus sobre a nossa vocação, o nosso chamado, não é? Olha só, a aplicação que nós temos, Deus nos conduzirá a servi-lo aonde Ele desejar. Paulo, ele tinha um desejo de continuar ali em Jerusalém, eu estou aqui no templo já, todo mundo me conhece, mas o Senhor chamou Paulo para ser testemunha em outra região. Todo cristão é chamado para ser um testemunho de Cristo, uma testemunha de Cristo. A intenção de Paulo era dar testemunho em Jerusalém, mas Deus desejava enviar a ele a lugares distantes para anunciar o evangelho aos gentios. Se há um imperativo para nós aqui, obedeça a direção de Deus para a sua vida, mesmo que fuja dos seus planos, mesmo que não esteja enquadrado naquela visão que você tem, aquele planejamento que você tem, naquela compreensão de futuro que você tem. Sempre obedeça a Deus. Se Deus estiver orientando você para fazer algo, está sinalizando e você, não, mas isso aqui não se enquadra naquilo que eu tenho planejado, não permita que a voz de Deus seja ocultada do seu coração. Dê ouvido à vontade de Deus. Deus nos conduzirá para servi-lo aonde Ele desejar. Mesmo que Paulo, ele não fosse, é interessante quando nós lemos o relato, não há todo esse detalhamento nos capítulos anteriores. Nós vemos que Paulo ele estava em Jerusalém, e quando há uma conspiração contra Paulo, rapidamente alguns irmãos pegam Paulo e fogem com ele na calada da noite, colocam ele em um cesto, e assim ele sai de Jerusalém. Paulo, a intenção dele era permanecer. Nós não sabemos se Paulo, mesmo assim, ficou relutante, mas uma coisa é fato, Deus ele não vai nos conduzir para servi-lo aonde Ele desejar, onde Ele determinou, onde Ele decretou. É assim que o Senhor faz. Os versos seguintes, 22 e 24, falam sobre as consequências do discurso de Paulo. Olha só, até este ponto, a multidão ficou ouvindo. Olha só, o cara está falando em hebraico, está falando umas coisas interessantes, tem testemunha, opa, deve ser verdade. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto, fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam a poeira para o ar. O discurso do Paulo gera revolta por alguns motivos. Primeiro, ele recebeu a visão no templo daquele templo onde eles estavam, que esses judeus o expulsaram. Eles falaram, não é possível que Deus se revelou para ele no templo. Não é possível. Outra coisa que causou indignação neles é que Paulo ele vai colocar os judeus e os gentios no mesmo patamar perante Deus. Fala, não é possível, nós somos a geração exclusiva de Deus. Ele está falando que vai pregar aos gentios, vai evangelizar os gentios. Não, esse povo não merece ser salvo de forma alguma. Outra coisa que também deve ter chamado a atenção dos judeus é que Paulo não havia apostatado, Paulo não havia declinado do judaísmo, ele continua com as mesmas convicções, servindo o mesmo Deus dos antepassados, só que ele tinha a compreensão que Cristo era o Messias prometido, e isso causou muita revolta entre estes homens. Versos 25 ao 29 fala sobre Paulo discorrendo sobre a sua cidadania. Veja só o que acontece do versículo 25 e diante. Quando estavam amarrando Paulo com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava, será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Paulo era muito instruído naquilo que lhe competia acerca da lei, acerca da lei jurídica ali da região de Jerusalém, mas também do Império Romano. Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que é isso que o Senhor está prestes a fazer? Sabe que aquele homem é um cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo, diga-me uma coisa, você é romano? Paulo vai responder, sim, sou um cidadão romano. Verso número 28, e aquele comandante disse, eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir esta cidadania. Ao que Paulo respondeu, pois eu tenho de nascença.
Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Algumas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro que Paulo ele tinha uma cidadania romana, muito possivelmente por conta do seu pai. Mas havia outros meios de você adquirir a cidadania romana. A cidadania romana era muito cobiçada por todos aqueles que viviam naquele período. Por quê? Primeiramente que te davam os mesmos direitos que um cidadão romano. Então, se você não tivesse nascido em Roma, não fosse um cidadão romano, mas nascido em outra região, quando você se tornava um cidadão romano, você participava dos benefícios que o império concedia aos seus súditos. Então, era muito interessante por todos ter uma cidadania romana. É mais ou menos hoje que muitos querem ter uma cidadania americana, né? É mais ou menos esse paralelo. Muitos querem gozar dos benefícios que lá tem nos Estados Unidos. Mas nós vemos que poderia ser por nascimento, como Paulo era, por merecimento, ou seja, se você fosse um oficial ou um servo do império por um bom tempo, em algum momento você pudesse ganhar como prêmio a cidadania romana. Era algo muito bom para todos aqueles que estavam ali. Poderia ser concedido por direito, e por fim, por meio de suborno, que pode ser isso que aconteceu com esse homem aqui. Nós vemos que ele teve que gastar muito dinheiro, tive que gastar muito dinheiro para conseguir a cidadania. Muito possivelmente ele investiu grana para conseguir isso. Paulo não quis tirar vantagem dessa cidadania, a não ser em situações extremas. É curioso que ele fica esperando até o último momento. Você lembra que na região de Filipos também, ele fica aguardando até o último momento, né, para falar que ele tinha cidadania romana. Paulo ele não quer tirar vantagem disso, mas ele utiliza como último recurso. Paulo, ele nos ensina bastante nesse pequeno relato aqui. E por fim, no verso número 30, e aqui concluindo, Paulo, ele está agora diante do Sinédrio. Esse é o primeiro discurso dos 5 de defesa do apóstolo Paulo. Terão mais 5. Daquele homem que era conhecido pelos principados e potestades, aquele homem que era conhecido pelo inferno. Você se recorda que em um dado momento perguntam sobre ele, os filhos de Seva dizem que conhece Paulo e a Cristo. Paulo era conhecido por principados e potestades, mas agora ele vai se fazer conhecido diante das autoridades humanas. Nós vemos no verso número 30, a conclusão desse texto. Está escrito assim: no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandavam trazer Paulo, e diante disso, apresentou Paulo diante deles. Aqui há algumas informações muito interessantes. O comandante, ele quis saber quem era o apóstolo Paulo. Primeiro ele questiona a multidão, no capítulo 21, e nós lemos isso. Ele questiona, mas ninguém responde, não responde nada com nada, é informação confusa. Depois pergunta para ele, e ele responde quem ele era. Só que não satisfeito, fala, não, nós vamos obter as informações de quem é esse homem e o que ele fez para essas pessoas ficarem com raiva através dos açoites. E no momento que ele ia conseguir as respostas por meio da tortura, que era isso, eles iriam torturar o apóstolo Paulo para obter informações, eles são informados que Paulo era um cidadão romano, não poderia ser torturado. Então, não contente, o comandante fala, vou reunir o sinédrio, ou seja, todas as autoridades religiosas do judaísmo ali em Jerusalém, para que Paulo fosse interrogado. Então, é interessante quando nós observamos o período que nós estamos aqui, que o sumo sacerdote é mencionado aqui, os principais sacerdotes de todo o sinédrio, um homem estava ali chamado Caifás, ou desculpe, Caifás não, eu não vou lembrar o nome, Ananias também, Ananias o nome do homem, assim como o Ananias mas são 2 Ananias, tá? Não é o mesmo não, é outro Ananias. Esse Ananias, ele era um homem muito perverso e muito ganancioso. Flávio Josefo, um historiador da igreja, ou do povo judeu, melhor dizendo, ele vai relatar que esse homem era apaixonado por dinheiro, e ele era um ladrão de dízimos. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ver que Paulo está diante de um covil de cobras. O apóstolo ele vai se apresentar
Mas em toda a sua defesa, Paulo aponta para Cristo, dizendo: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, Cristo transformou minha vida. E aqui é a nossa última aplicação, meus irmãos. A nossa conversão é o nosso maior argumento. A nossa conversão é o nosso maior argumento. Por que eu digo isso? Paulo, em todo momento da sua defesa, ele aponta para Cristo. Ele se coloca tão próximo a Cristo em todo o tempo que Cristo é intrínseco à sua história. No momento que Cristo entra na sua vida é transformada. Mas por que a nossa conversão é o nosso maior argumento? Recentemente eu assisti um documentário, que também tem um livro, chamado Em Defesa de Cristo, do autor Lee Strobel. Esse homem, ele era um jornalista investigativo, e a sua esposa se converteu a Cristo. E ele começou a ficar muito incomodado, porque ele era um daqueles ateus bem chatos. E ele começa a olhar para sua esposa convertida, e ele começou a pensar até que esse Jesus era alguém que a sua esposa estava traindo ele. E ele começa a levantar várias hipóteses para questionar se há razão para crer em Cristo. E ele levanta vários argumentos, e ao final da sua longa investigação, ele passa a crer em Cristo. Mas o primeiro argumento que surge na vida desse homem não é o argumento matemático, o argumento moral, não é o argumento histórico, não é um argumento de nenhuma forma, é a sua esposa. A sua esposa era o maior argumento que arrebentou com o seu raciocínio, dizendo: poxa, o que está acontecendo? Era a conversão da sua esposa. Esse era o argumento mais pesado na vida desse homem. E, meus irmãos, Paulo, ao se defender, ele fala sobre o que Cristo fez na vida dele. É o maior argumento. Olha o que Cristo fez na minha vida. Eu era esse perseguidor. Eu puxava as pessoas pelas roupas, pelos cabelos das mulheres, lançavam na cadeia. Mas Cristo transformou a minha vida de tal maneira que hoje eu sou um seguidor dele e estou pronto até, se necessário, morrer por conta do Evangelho. E homens não morrem por uma mentira. Homens morrem por aquilo que verdadeiramente acreditam. Verdadeiramente depositam toda a sua esperança. Homens não morrem por mentiras. Por mais que nós tenhamos bons argumentos, a nossa conversão que dará o maior testemunho do poder de Deus em nós. E a partir desse momento as pessoas vão dar ouvidos à nossa pregação do Evangelho. Mesmo que muitos não venham a crer. No caso de Paulo, muitos daqueles ali não vieram a crer. Mas muitos deles ouviram e deram atenção. É muito difícil alguém que não dá um bom testemunho, que não mostra os vestígios da sua conversão, pregar o Evangelho. Porque ele olha para a vida dele e ele não tem nem coragem de pregar o Evangelho. Ele fala: eu sou uma tranqueira, quem sou eu para falar sobre Cristo? O nosso testemunho é gritante, ele arrasta as pessoas. Portanto, se há um imperativo para nós nessa noite, por fim, agarre-se em Cristo. Agarre-se em Cristo fez por você, em o que Cristo é para você, como Ele transformou a sua vida, a obra dEle. Agarre-se em Cristo, em todo tempo agarre-se em Cristo. Tem que ter palavras salpicadas, palavras cheias, temperadas com sal da graça em nossa boca. Em todo momento nós temos que falar sobre Cristo. Cristo está intrínseco à nossa vida porque Ele transformou a nossa vida. Charles Spurgeon diz que o vocabulário do crente é glória, glória, aleluia, aleluia, porque está cheio de júbilo em nossos lábios, porque Cristo, Ele pagou a nossa dívida. Nós devemos sempre lembrar disso. Que o Senhor nos dê graça, meus irmãos, para gravarmos todas essas lições e aprendermos com esse homem chamado apóstolo Paulo. Vamos orar. Senhor, graças te damos por estarmos reunidos diante da sua maravilhosa palavra. Graças te damos porque nós podemos extrair tantos ensinamentos dela. Graças te damos porque teu Espírito nos ajudou nessa noite a compreender a tua palavra. E sem o auxílio do professor Espírito Santo, nós não teríamos como aprender dela. Obrigado porque é o Senhor que abre os nossos olhos para as verdades eternas. Obrigado porque é o Senhor que nos guia pela verdade, e em toda a verdade teu Espírito tem nos guiado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós aqui prestamos um culto
onde nós, dentro da nossa imperfeição, tentamos dar aquilo que nós temos de melhor. O nosso coração, um coração muitas vezes endurecido, mas que teu Espírito torna contrito e quebrantado diante da tua presença. E esse nosso culto só é possível porque é a ação do Senhor sobre nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Em nome de Cristo. Amém.